Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Miller, eu sou professor de Geopolítica e de Relações Internacionais. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma nova perspectiva a respeito daquilo que é a grande dinâmica do conflito das grandes potências no século XXI, a disputa geopolítica, econômica e estratégica entre os Estados Unidos da América e a China, a República Popular da China, governada pelo Xi Jinping. Hoje eu quero enfatizar essa disputa num plano muito específico de recorte geográfico, que é a África. Para quem não sabe, a África nos últimos anos, nas últimas décadas, vem se tornando talvez um dos lugares geopolíticos mais disputados de todo o planeta. Isso a gente pode ver com a profusão de grandes nações que estão tentando estabelecer contatos com aqueles demais países, que estão tentando estabelecer relações mais densas, mais próximas e mais interdependentes, porque a África vem passando por um grande processo de transformações política, econômica e social, fazendo com que aquela região seja de fato um dos pontos mais quentes de disputa a respeito das relações internacionais e da política internacional. E o que nós podemos observar nessas dinâmicas entre China e Estados Unidos? Da perspectiva da China, é fundamental que nós observamos que a África tem um papel fundamental dentro da estratégia de inserção internacional da China. A África é um continente que nos últimos anos vem ganhando bastante atenção do Partido Comunista Chinês. O Xi Jinping ele já foi diversas vezes para aquele continente para tentar estabelecer mais acordos comerciais, para tentar estabelecer maiores graus de parceria política e institucional, e isso a gente consegue refletir dentro de uma estratégia de longo prazo da China, que é o China 2049, quando a China completa 100 anos de Revolução Chinesa, e a partir daqui a gente tem um estabelecimento de uma nova realidade internacional, que é a China se tornando uma grande superpotência. E do outro lado nós vemos os Estados Unidos da América, que precisa estar na China, precisa estar presente no continente para tentar fazer frente a este tipo de desenvolvimento econômico social chinês, para fazer com que o Ocidente como um todo tenha a capacidade de frear o avanço da China na chamada Grande Ilha Mundial. Para quem está interessado um pouco mais a respeito disso, sugiro que veja um vídeo aqui no meu canal sobre as ideologias na geopolítica. Lá eu explico um pouco mais aprofundado qual que é a importância dessa grande ilha mundial para as potências, para aquelas nações que desejam a hegemonia nas relações internacionais. Então, os Estados Unidos têm essa grande preocupação também dentro do continente. Mas, para que a gente possa começar de forma mais estruturada o nosso vídeo aqui, a nossa conversa, a gente precisa estabelecer quais são as visões, quais são as estratégias que Estados Unidos e China detêm para aquele continente, para que a gente possa compreender de melhor forma o que está em disputa e quais são as vulnerabilidades e quais são as fortalezas de cada uma dessas grandes nações em jogo no século XXI. Vamos começar primeiro pela China. Quais são os objetivos mais eminentes e mais próximos da política externa chinesa para o continente africano? Existem basicamente dois objetivos bem claros que a diplomacia chinesa observou e desenvolveu para a China neste período. O primeiro deles é a aquisição de matérias-primas para a transformação do parque industrial chinês e para que haja uma maior capacidade de levar esses minérios para a China, para que a China consiga ampliar a capacidade de produção industrial. Este é um primeiro objetivo. E o segundo objetivo da China é fazer com que a África tenha, dentro da sua lógica de política externa, uma maior interdependência, uma maior capacidade de absorver produtos chineses e também que possa ser uma região no qual a China vai depositar
toda uma série de instrumentos, uma série de insumos para ficar mais próximo tanto de Estados Unidos da América quanto da Europa, para poder fazer com que haja uma possibilidade de defender uma posição mais clara dentro do jogo internacional. Então, como que a China pensou este desenvolvimento? Quais são onde se assenta a política externa chinesa para a África? É assentada basicamente num tripé: político, econômico e estratégico, militar ou de defesa. Vamos começar pelo principal pilar, um pouco mais conhecido, que é o pilar econômico. Então, o que a gente precisa perceber nessa dinâmica da China para a África? Desde da presidência de Hu Jintao, que foi o presidente que antecedeu Xi Jinping, a China já vem querendo consolidar a sua posição ao redor do mundo. Na década de 90, a China estava mais ou menos numa situação de defesa por conta dos incidentes antidemocráticos que aconteceu na Praça do Tiananmen, os Estados Unidos da América pressionando a China contra os direitos humanos, mas a China sobreviveu a esses primeiros ataques e depois do governo de Hu Jintao começou a expandir a sua influência ao redor do mundo. E aí o que acontece? O Hu Jintao, ele começa a estruturar uma estratégia econômica que vai em dois sentidos. O primeiro é de construir infraestrutura de grande tamanho para que a África tenha a capacidade de escoar os seus produtos e também no envolvimento, na maior participação da China no comércio internacional da África. Para quem não sabe, historicamente, por conta do processo de colonização da África, os grandes parceiros da África, os grandes parceiros comerciais, sempre foram Europa e os Estados Unidos. E a China viu que a possibilidade de romper com essa hegemonia e fazer com que a China tivesse maior penetração no mercado africano se daria por meio dessa interdependência. E aí o que a gente pode observar dentro de uma estratégia mais abrangente de longo prazo da China nessa perspectiva econômica? Em primeiro lugar, a consubstanciação da chamada Rota da Seda. Para quem quer um pouco mais de informação a respeito disso, eu tenho também um vídeo no meu canal falando sobre a estratégia chinesa de desenvolvimento. E ali eu falo o que está envolvido nessa Rota da Seda, que é basicamente um grande emaranhado de construções e de portos, aeroportos, ferrovias, para interligar todo o território chinês com a Ásia e também com boa parte da África e da Europa Oriental. Então, essa é uma estratégia. Se nós observarmos que desde 2003, 2004, a China vem passando por isso e até agora a gente observando este crescimento, nós iremos perceber uma primeira grande alteração dentro da dinâmica africana. Se nós observarmos todos os países do continente, vamos perceber que os parceiros comerciais da África, todos eles agora são a China, ou basicamente a totalidade, fazendo com que a alteração proposta pelo Partido Comunista Chinês fosse alcançada. Além disso, o governo chinês, por meio do seu Banco de Desenvolvimento e pelo Banco de Desenvolvimento e Infraestrutura na Ásia, já destinou nos últimos 15 anos aproximadamente 86 bilhões de dólares para a infraestrutura. Portanto, nessa vertente econômica, nós percebemos que a China vem trabalhando pesado, vem garantindo que a África cada vez mais esteja dentro da sua perspectiva de estratégia de desenvolvimento econômico, fazendo com que os Estados Unidos tenham um desafio muito grande em atuar na China. Este é o primeiro aspecto da política externa chinesa para a África. O segundo aspecto importante que nós podemos observar é o aspecto político, porque nenhuma aproximação comercial, nenhuma aproximação de investimentos em infraestrutura, ela garante que aquelas nações vão cooperar, que aquelas nações vão realmente, de fato, exercer maior proximidade. Para isso é fundamental que exista o componente político. E qual que é
o ponto máximo da cooperação entre China e África dentro desse contexto. É o Fórum África-China, que vem acontecendo desde o ano 2000. Portanto, já são 23 anos que este fórum vem trabalhando as relações entre essas duas regiões do mundo para que haja uma maior interligação. E quais são os temas que são discutidos dentro desse fórum de cooperação? Diversos temas, como por exemplo a agricultura, a saúde, a educação, a possibilidade de mudanças na perspectiva de direitos humanos. Ou seja, o que nós estamos observando aqui é que, em um primeiro momento, a aproximação começa de forma econômica, mas num segundo momento, o leque de opções vai se alterando para que a China possa ter maior capacidade de influência. E o que nós estamos observando aqui dentro dessa perspectiva da China? Que ela, no fundo está usando o soft power. O que é o soft power? O soft power ele é um conceito de relações internacionais muito utilizado por um cientista político chamado Joseph Nye, e ele diz que este poder brando, esse instrumento, ele não está ligado muito às questões econômicas ou às questões militares, mas ele está ligado mais à visão de cultura. Por quê? Se um país vai exportando cultura para uma outra região, se uma nação vai ficando cada vez mais conhecido dentro de um determinado país, aquele país que está recebendo essa cultura, que está recebendo essa influência, vai aos poucos assimilando aquilo que são os valores e os princípios daquela determinada nação. Por isso, a gente pode observar que à medida que o tempo vai passando dentro da África, que vem recebendo essa influência da China, aqueles ideais primeiros da segunda metade do século XX, né, no processo de descolonização, a respeito de democracia, de liberalismo, de liberdades individuais, ela vem sendo mitigada, porque afinal de contas, a China vem ganhando maior terreno, vem ganhando maior perspectiva entre os líderes africanos, principalmente naquela cúpula da União Africana, que é quase como se fosse uma União Europeia dentro da África, e assim a gente consegue perceber que o objetivo de estreitamento político da China consegue ter maior penetração. Isso é muito importante, porque com essa perspectiva política em curso, fica muito mais fácil que a China seja vista com bons olhos em detrimento das potências ocidentais. E um terceiro aspecto dessa política externa chinesa para a região tem relação íntima com a perspectiva militar e estratégica. Por quê? Porque a África, ela possui alguns dos pontos mais estratégicos do mundo. Se nós observarmos o mapa da África, nós vamos observar o seguinte, que tem-se o Estreito de Gibraltar, que é aquele estreito que fica entre o Marrocos e a Espanha, e a partir dali você tem a ligação do Oceano Atlântico com o Mar Mediterrâneo. Essa é uma região fundamental para a exportação e importação de bens de toda aquela bacia do Mediterrâneo, de todo o norte da África, e quem tem o controle dessa região certamente exercerá uma influência bastante grande dentro de uma perspectiva militar também, porque afinal de contas é possível fechar este estreito para uma nação inimiga dentro de um contexto de um conflito mais abrangente nas relações internacionais. Um outro ponto estratégico fundamental da África é o Canal de Suez. E o Canal de Suez, ele faz a ligação do Mar Vermelho e da Ásia até o Mediterrâneo. Portanto, é uma região importantíssima, porque é a partir deste Canal de Suez que o fluxo de petróleo do Oriente Médio chega na Europa, que as principais mercadorias vindos da Ásia chegam até o mercado europeu, e quem tem esse controle desse canal certamente conseguirá frear as potências rivais dentro de uma estratégia de sufocamento econômico. E o outro ponto estratégico importante é o Golfo de Aden, ou o Estreito de Aden, que fica no chamado Chifre Africano, e a partir dali a gente observa uma proliferação de células terroristas, nós observamos uma maior proximidade de
muçulmanos tentando controlar aquela região, e quem consegue estabelecer ali um maior controle certamente vai conseguir usar essas populações e vai conseguir usar essas células terroristas da forma com que melhor aprouver. Então nós podemos observar que a África tem essa grande perspectiva. E desde o governo de Hu Jintao, o que vem acontecendo com a China? Ela vem estabelecendo acordos de cooperação militar, acordos de cooperação tecnológico, acordos de cooperação em matérias estratégicas para estreitar o laço principalmente com os estados maiores dessas nações africanas. E o que é mais interessante ainda é que no governo do Xi Jinping tem-se o primeiro estabelecimento de uma base militar chinesa na África, no Djibouti. Por que isso é importante? Porque o Djibouti, por estar perto desse Golfo de Aden e não ser a Somália, que é um estado falido por excelência, ele é o país que mais recebe bases militares de todos os determinados países. Este é um ponto muito interessante quando a gente está observando a estratégia de desenvolvimento militar estratégico da China dentro da África. E o que acontece? Nós vemos essa oportunidade muito grande da China de fazer com que ela se torne o grande player nas relações internacionais dentro daquela região. Esse basicamente é a estratégia e como a China observa a sua inserção internacional nessa região. E como que a gente pode observar agora a perspectiva dos Estados Unidos da América na região? Se nós observarmos historicamente nos últimos 30 anos, quais são as duas dinâmicas que imperam dentro da África pelos Estados Unidos da América? Em primeiro lugar, a África é vista pelos Estados Unidos como uma região riquíssima em minerais, riquíssimas em pedras preciosas, em todo o tipo de material que vai permitir com que haja o maior desenvolvimento da indústria, o maior desenvolvimento do capitalismo norte-americano e ocidental como um todo, e assim era necessário ter um controle dessa região. E um outro aspecto importante da dinâmica dos Estados Unidos para a África é que os Estados Unidos da América estão muito preocupados na África com a falência das instituições democráticas, com a falência das instituições liberais, que ao fim e ao cabo vão fazer com que a África esteja inserida dentro de uma lógica liberal internacional e fazendo com que os africanos, em certo sentido, eles tenham uma maior similaridade com aquilo que vem a ser o pensamento liberal ocidental. Portanto, um dos grandes desafios dos Estados Unidos da América nesses últimos 30 anos foi garantir que os países da África não acabassem virando estados falidos. E o que vem a ser estados falidos dentro dessa perspectiva africana? Bom, ou da perspectiva das relações internacionais de uma forma mais ampla. São aqueles países que não conseguem, em primeiro lugar, fazer o atendimento das necessidades básicas da sua população, portanto, água, luz, esgoto, coleta de lixo, tudo isso é prejudicado. Por quê? Porque o governo central, a autoridade que supostamente deveria governar o país, ela é tão fraca que ela não consegue dar conta de fazer dessas primeiras demandas mais urgentes da população. O Estado falido também, ele é considerado e ele pode ser visto como aquele Estado em que a lei e a ordem não conseguem ser estabelecida dentro do determinado território daquela nação. Então, vamos pegar um exemplo de uma cidade como Curitiba, onde eu vivo, aqui em Curitiba. Então, imagina que a gente tem um município e aí a gente tem a polícia militar. A polícia militar, ela não conseguiria, dentro desse contexto, estabelecer a lei e a ordem, estabelecer que haja um mínimo de paz e de estabilidade para que aquela população consiga sobreviver. E este é um segundo aspecto que a gente pode observar dos Estados Falidos. E o terceiro aspecto é que não tem um aparelho de justiça, não tem uma capacidade de fazer com que os crimes, as penas sejam de fato cumpridos. Portanto, o que
isso tudo demonstra que existe uma falência dentro do modelo de Estado moderno, dentro da capacidade de organização daquela população. E numa dinâmica da perspectiva desses estados falidos, o que é o grande medo dos Estados Unidos da América? É que essas regiões, esses estados, acabem por serem locais propícios para o crescimento de células terroristas. Por quê? Desde a década de 90, os Estados Unidos da América vem tendo uma ação contra o terrorismo, principalmente o terrorismo islâmico, de forma sistemática, por conta de seus diversos atentados sofridos internamente e de suas guerras fora do território americano, principalmente no Oriente Médio. Então nós observamos que essas são as duas grandes preocupações dos Estados Unidos da América na África. Mas o que acontece? Desde o governo do Bill Clinton, final do governo do Bill Clinton, passando pelo Bush filho, indo pelo Obama até o Trump, houve um afastamento muito grande dos Estados Unidos da América com a África. Por quê? Porque as prioridades desses governos, dessas administrações, eram outras. Você tinha a China, você tem a Europa, você tem o Oriente Médio, e acabou que a África foi se relegada a um segundo plano das relações. E quando as relações eram estabelecidas, elas eram estabelecidas de uma maneira que desagradava a boa parte dos africanos. E aqui a gente começa a observar que o governo de Joe Biden, hoje, ele tem um desafio muito grande para tentar resgatar uma certa autoridade, para tentar ganhar legitimidade frente aos líderes da África. Em que sentido? Fazer com que as relações entre África e Estados Unidos voltem a ter uma dinâmica maior, voltem a ter uma capacidade de articulação maior. Só que isso vai ser muito difícil. Por quê? Porque, em primeiro lugar, qual que é a perspectiva que os africanos têm dos Estados Unidos da América? De que todas as vezes que as relações acontecem, o que vai ocorrer uma maior proximidade, toda a agenda é definida pelos Estados Unidos da América e não há uma consulta prévia para saber quais são as prioridades dos africanos em relação às matérias que vão ser discutidas. Então, basicamente, é como se fosse um irmão mais velho pegando e falando para o irmão mais novo o que vai ser, e se não for assim, não tem negócios, não tem possibilidade de maior aproximação, e isso vai gerar uma certa dificuldade dessa aproximação. Tanto é que a União Africana, ela não tem uma perspectiva de longo prazo muito boa com os Estados Unidos da América. E esse é um primeiro desafio que vai ser encontrado pela administração do Joe Biden se quiser tentar fazer com que as relações cheguem em um outro patamar. O segundo desafio mais importante que os Estados Unidos vão enfrentar é algo que eu já disse, é algo que está relacionado a um tema que eu disse num dos vídeos anteriores, que é a política externa americana em si. Por quê? Porque como a política externa americana, em muitos casos, ela quer fazer com que as nações entrem dentro de uma lógica democrática, liberal, capitalista, isso faz com que muitos países eles veem isso como um mal-estar. E pelo fato da China estar cada vez mais avançando nas perspectivas econômicas e políticas dentro da África, e os líderes políticos da África veem que a China não está interessada tanto da forma com que se tem o governo interno dos países africanos, ou seja, não querem uma modificação política de forma bastante evidente, de direitos humanos, de meio ambiente, nessa situação toda. Como os Estados Unidos da América, eles são os grandes artífices da ordem mundial que traz esse liberalismo democrático para o mundo inteiro, isso vai fazer com que os líderes africanos tenham esse certo mal-estar, tenham essa dificuldade de entender como que vai se dar o processo da relação. E o terceiro desafio que a gente pode observar é que os próprios africanos hoje, eles não estão se vendo mais como uma forma de serem os oprimidos da história, serem aqueles que precisam de ajuda independentemente do que aconteça. Por quê?
Porque se anteriormente os líderes políticos da África, que fizeram o processo de descolonização do continente, estudaram na Europa ou nos Estados Unidos, nessas grandes universidades, que estava já imbuída com pensamento progressista e marxista, o que esses líderes políticos ouviram? Que a África estava sendo oprimida no sistema do mundo moderno, no sistema mundo criado pelo Immanuel Wallerstein, significa que a África estava na periferia do capitalismo. Então era necessário que houvesse uma ajuda e era necessário que essa ideia de oprimido continuasse para que continuasse a receber influxos financeiros e capacidade de investimento por parte dos Estados Unidos e da Europa dentro desse contexto. Só que nos últimos 20 anos, a política externa e a base dos países africanos tem se alterado. Eles têm visto muito mais a África com vigor, com capacidade de responder aos anseios de suas populações, de fazer com que a África experimente um salto de desenvolvimento socioeconômico mais abrangente, e assim as negociações não podem ser dadas de maneira quase como esmolas ou quase como migalhas. E aí a gente vê que se antigamente os Estados Unidos da América e as universidades tiveram essa perspectiva marxista, essa perspectiva de centro e periferia, isso agora gera uma dificuldade muito grande. Então é quase que como as ideias que penetraram no Ocidente ali nos anos 60 e nos anos 70, jogasse agora contra si mesmo e não tivesse uma possibilidade de enfrentar esse desafio que é muito grande para a política externa americana. Por quê? Porque se a China está conquistando toda essa região, está ganhando influência, se eles não tiverem as condições de fazer frente, basicamente o que nós estamos observando num plano mais amplo das relações internacionais é o seguinte: a Europa e a Ásia estão se interligando cada vez mais com Rússia e China, a China está ligando cada vez mais com o Irã no Oriente Médio e está fazendo uma aproximação do Irã com a Arábia Saudita, portanto toda essa parte da ilha mundial está sendo colocada ao serviço desse grande dragão chinês, e se ela conseguir a dominação hegemônica na África, ela vai conseguir ter um controle total da ilha mundial, que tem dentro do mundo a maior quantidade de recursos, população, para garantir a hegemonia no século XXI. Portanto, da perspectiva do governo Joe Biden, se eles quiserem de alguma forma intervir para evitar ou frear o avanço da China enquanto puder, eles vão precisar de fato trabalharem de uma nova perspectiva, o que é um desafio muito grande para a política externa americana, devido à sua tradição de intervencionismo e de tentar explorar e levar os valores democráticos liberais para todos os lugares do mundo. E a gente pode perceber que isso vai ser uma dinâmica que certamente estará dentro do século XXI. E aqui a gente pode terminar este vídeo com algumas considerações importantes. A primeira consideração é a seguinte, que quem dominar a África vai dominar pontos estratégicos muito importantes, vai ter um acesso muito satisfatório a todas as riquezas minerais e pedras preciosas que serão fundamentais no processo de inserção internacional no século XXI. Terá uma influência muito grande no único continente que ainda apresenta vigoroso crescimento demográfico, portanto, uma grande capacidade de investimento em setores terciários pode acontecer nos próximos anos, o que significa que os africanos vão querer consumir serviços, vão querer ter uma economia baseada na experiência, e aquele bloco que conseguir dominar essa região certamente terá maior facilidade dentro desse processo. Além disso, pelo fato da África ter esse vigoroso crescimento demográfico, será uma região estável dentro do processo de desenvolvimento econômico, uma vez que vai ter a garantia de que a região vai continuar consumindo, vai continuar demandando e, por consequente, vai fazer com que
a China ou os Estados Unidos tenham uma capacidade de exportar as suas mercadorias e os seus serviços de maneira mais segura e de maneira mais eficiente. E um terceiro aspecto muito importante da África é que quando houver a integração física da África, ou seja, ligando a Nigéria, por exemplo, até o Egito até a África do Sul até a Tanzânia, fazendo a ligação de todos os pontos cardeais da África, nós vamos ver um continente que vai apresentar uma vitalidade geopolítica muito interessante, um grande salto de desenvolvimento naquela região, fazendo com que os países que comercializam e os países que têm uma maior influência dentro daquela região sejam aqueles que vão perdurar dentro de uma batalha dificílima, que é saber como vencer o jogo das grandes potências no século XXI, já que existem muitas nuances e muitos acordos que precisam ser acertados para que uma das duas potências, Estados Unidos ou China, seja de fato a grande vencedora desse conflito que está aparecendo de forma cada vez mais evidente à medida que o tempo passa. Por esse vídeo é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.